Basicamente, o que a gente fez até agora foi implantar uma rede Perceptron em Excel. Olha que coisa mais simples, né? A rede Perceptron é super, super simples. E, claro, é difícil treinar ela no Excel, a gente vai ver como vai ser muito difícil fazer isso agora, porque o treinamento ele é algo iterativo, a gente tem que fazer diversas vezes, mas a gente vai tentar fazer o treinamento mais simples possível. Então, eu peguei aquela planilha que a gente fez na aula passada e deixei ela um pouquinho mais bonita para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender o que está acontecendo e como acontece o processo de treinamento. Então, basicamente, está tudo que a gente tinha ali, só que algumas coisinhas a mais. Os pesos estão aqui, os nossos dados de entrada, a nossa combinação linear, a nossa saída real, a nossa saída predita e o desvio e algumas coisinhas a mais aqui para facilitar os cálculos que a gente vai fazer. Eu peguei de propósito alguns pesos aqui que vão dar um treinamento um pouco mais rápido, mas não existe uma forma geral de definir quais serão os pesos iniciais. A gente vai começar o treinamento da nossa rede neural com pesos aleatórios, igual a gente fez ali. Eu vou só copiar isso aqui, ó. Então, o certo mesmo seria a gente começar assim, igual aleatório, e a gente começaria o nosso treinamento com pesos aleatórios, não tem problema. Pode inclusive começar com pesos aleatórios. Talvez para a gente poderia começar aqui. Vamos começar com peso aleatório, só para a gente não cortar nenhuma etapa. Então eu vou colar aqui, vou colar os valores. A gente vai iniciar com esses nossos pesos aleatórios aqui, tudo bem? Iniciamos com pesos aleatórios. Vamos esquecer os pesos não aleatórios que eu tinha colocado. Eu poderia colocar aqui mudar um pouquinho as vírgulas, senão fica muita vírgula, vai ficar feio de, só para ficar um pouquinho mais bonito, eu vou tirar um pouquinho de vírgulas aqui. Pronto. Então a gente vai começar com esses pesos aqui e a gente vai, a partir desses pesos, a gente vai ter algumas predições que vão acertar naturalmente. Por exemplo, a primeira predição aqui, o real era 1, previu 1. A segunda, o real era 1, previu 1. A terceira, o real era 0, previu 1. Então, com base nisso, a gente calcula o nosso erro, que a gente definiu aqui como a média dos desvios absolutos em relação ao número total de dados que a gente tem. Então, a gente tem aqui 5 erros e a gente tem 5 acertos. Então, isso aqui dá para a gente 50% de erro. A gente poderia utilizar a terminologia mais comum, né, em inteligência artificial, que é o loss, qual que é a perda. E isso tem diversas formas de definir, essa forma com que a gente definiu, né, ela não está errada. Então, a soma dos valores absolutos dos desvios pelo número de valores totais que a gente tem, normalmente é usado um outro parâmetro, uma outra forma de calcular, que simplesmente você eleva os erros ao quadrado, porque isso faz penalizar mais erros muito grandes. Mas para nosso desvio, para nossa é, quesito didático aqui, isso aqui está muito mais que bom. Então a gente tem uma definição de perda e conforme a gente vai variando os nossos pesos aqui, a gente pode aumentar ou diminuir nossas perdas. E o objetivo do treinamento é chegar numa combinação de pesos para cada neurônio, no nosso caso aqui a gente só tem um neurônio, é chegar numa combinação de pesos que a gente tenha o menor loss possível, o menor erro possível. E para isso, a gente vai partir de uma estimativa inicial, porque a gente não tem como saber quais são esses pesos em um primeiro momento, e a gente vai atualizar eles, principalmente quando eles não cumprem bem o papel deles. Como assim? Vamos pegar o nosso primeiro caso aqui, ó, linha 1, nosso dado 1. A gente tem todas as entradas em sua ativação máxima. Fazendo a combinação linear, a gente tem um z de 0,23. Só lembrando, né, a combinação linear vai ser essa entrada vezes esse peso, 1 vezes 0,7, mais 1 vezes 0,1, mais 1 vezes 0,7, mais 1 vezes 0,7, mais 0,05. Então, fazendo tudo isso aqui, a gente tem a combinação linear de 2,3. A nossa função de ativação aqui sendo a função degrau, ela diz de forma bem simples, só relembrando aqui embaixo, né? Se z for maior que zero, então retorna 1, se não, retorna 0.
Lembrando, função degrau muito comum para rótulo de dados para classificação binária, que é o que a gente tem aqui. Até por isso o loss ele é 50%. Quando a gente tem uma classificação binária, é bem normal a gente começar nosso treinamento com 50% de perda. Por quê? Aleatoriamente, metade vai dar certo e metade não vai dar certo. Supondo que existe uma distribuição normal entre os dados, a gente tenha dados, um número de dados suficientemente grande. Então a gente começa acertando metade e errando metade para uma sequência de pesos aleatória. Lembrando que eu coloquei aqui aleatório, porque o certo é iniciar aleatório, porque a gente não tem como saber. Você não tem como saber uma coisa antes de estudar. E nossa rede neural não começou a estudar. Só que a gente tem que iniciar ela de alguma forma. Tudo bem? Então a gente tem conexões aleatórias entre os neurônios, sinapses, pesos de sinapses aleatórios entre o neurônio. Só que se a gente se olhar aqui, a nossa linha 1, a gente vai ver que o real era 1 e ele prediziu, ele preveu 1. Então essa combinação de neurônios aqui, ela não está ruim para esse primeiro dado. Se ela não está ruim, se ela deu o resultado correto, por que a gente vai mexer nela? Então a gente não vai mexer nela. Ela era para ser 1 e deu 1, não deu nada de desvio. Então, por hora, até onde a gente foi, essa combinação de neurônios aqui ela tá boa, porque ela previu muito bem nosso primeiro dado. Então a gente vai lá e vai para a segunda linha de dados. A nossa segunda linha de dados, a mesma coisa. A gente tem ativação máxima da entrada R e da entrada G. Se fizer a combinação linear aqui de R de G, 1 vezes 0,7 mais 1 vezes 0,11 mais o bias, porque os outros são zeros, né? 0 vezes 0,7, 0 vezes 0,7 mais o bias, dá 0,93. 0,93 aplicado na função de ativação vai ativar e vai retornar 1. Era para ser 1, retornou 1. Ótimo. O que a gente faz? Nada. Nossa combinação aleatória de neurônios já previu duas coisas boas para a gente. Vamos ver no próximo, então. Vamos ver o próximo neurônio aqui. No próximo neurônio, a próxima combinação de dados, a próxima entrada, né? Na próxima entrada, tudo está 100%, a intensidade da entrada é 100% baixa, é zero, né? Não precisa ser zero, lembra que é um exemplo didático, a gente está usando 0 e 1 só por exemplo didático, mas poderia ser bem próximo de zero. Poderia ser que cada um desses receptores aqui, se fosse o caso do olho, estava recebendo praticamente nada, ou estava recebendo nada, não importa. Então, nesse caso em específico aqui, era para dar zero, porque não está recebendo sinal nenhum, mas está ativando o neurônio também. Como que está ativando o neurônio se está recebendo nada? Então, isso aqui a gente tem que ver, a gente tem que olhar esses pesos aqui e a gente tem que alterar o valor de algum desses pesos aqui para que isso aqui seja mais perto da realidade, mais perto do que está acontecendo. Preveja melhor, porque aqui era para dar zero, mas deu 1. Era para não ativar, mas ativou. Se a gente fizer uma análise básica aqui, a gente consegue entender isso já um pouco melhor. Porque a gente vai ver, ó, isso aqui a entrada R, ela está contribuindo para a ativação? Não, porque ela está com um valor muito baixo. Na verdade, ela está com um valor zero, então ela não está contribuindo para a ativação. G está contribuindo para a ativação? Não, não tem entrada nenhuma em G. Então o peso de G nem importa. Se o peso aqui fosse 1 milhão ou fosse menos 1 milhão, não ia dar diferença nenhuma. Então a gente não vai pensar no peso de G. O peso de B importa? Não importa também. O peso de I importa? Não importa também. O que importa? O bias. O bias aqui está positivo, está sendo um limiar de ativação reverso, né? Ela está ativando mesmo se a gente não tiver nenhuma entrada, e isso aqui está gerando um erro para a gente. Então, o que a gente pode fazer é atualizar esse bias. A gente poderia mudar esse bias, tudo bem, seria possível mudar esse bias, mas a gente não quer mudar esse bias, a gente só quer atualizar. A gente quer incrementar ou decrementar ele de forma com que ele provavelmente ele vá mais perto para o caminho que ele tem que ir. Por quê? Por que a gente não quer mudar ele aleatoriamente? Porque aqui já está certo, ó. Ele já acertou dois casos. Então a gente não vai perder isso daí. A gente já tem dois casos certos. Vamos manter. Mas a gente quer mudar ele aqui, quer jogar ele para uma direção que provavelmente ele vai estar mais perto do que ele deveria ser. Então o que a gente faz? A gente vai pegar ele e vai fazer um determinado incremento nele. Eu coloquei aqui já um método utilizado para rede Perceptron, que não necessariamente é o mesmo método utilizado para outras arquiteturas de rede, mas
é muito intuitivo aqui o do Perceptron, então eu acho que vale muito a pena a gente entender ele. E posteriormente a gente vai usar outros métodos de otimização para pesos, mas que fundamentalmente vão ser de alguma forma parecidos, porque vão ir pelo mesmo princípio. Porque agora, ó, a gente sabe que esse bias aqui ele está errado, porque ele está gerando um valor errado para a gente, ele está nos induzindo a um valor errado. Por quê? Era para não ativar, mas ativou. E a gente não tem nenhum sinal, e mesmo assim ativou. Então a gente tem um erro aqui. A gente tem que ir na direção de minimizar esse erro. O que a gente teria que fazer para minimizar esse erro? A gente teria que diminuir esse bias. Se a gente diminuísse esse bias, ó, se a gente diminuísse, é porque aqui só tem o bias basicamente, né? Se a gente diminuísse o bias, ele ia ficar menor que zero. Se ele fosse menor que zero, ele não ia ativar. Por exemplo, vamos supor que nosso bias fosse menos 0,1. Olha aí, se nosso bias fosse menos 0,1, ele não ia ativar e a gente ia ter, ó, mais um. Ó, nosso loss aqui caiu agora. A gente tem uma perda menor. Só que a gente tem que fazer isso de uma forma estruturada. A gente não pode simplesmente olhar. A gente, como humano, pode fazer isso, mas o computador ele não pode fazer isso. Ele não pode simplesmente olhar e falar: bom, se eu diminuir o bias aqui para 0,1, eu vou passar a acertar. Não tem como fazer isso. A gente tem que fazer de uma forma estruturada. E aí, o que é proposto no método para otimização dos pesos numa rede Perceptron é algo bem inteligente. Basicamente é assim: a gente vai mover o nosso peso do neurônio ou do bias na direção do desvio, só que ponderado por algum valor que a gente chama de taxa de aprendizagem. Então, por exemplo, olhando o desvio aqui, eu sei que meu bias tem que ser menor, certo? Eu dei um desvio negativo, eu não deveria ativar, eu ativei, então eu deveria ter um bias menor. Então, eu poderia falar que meu bias, ele é proporcional a esse desvio. Aqui o nosso desvio é só 0 e 1, mas se o desvio fosse muito grande, por exemplo, no nosso caso aqui a gente não tem um desvio muito grande, mas se fosse muito, muito grande o nosso desvio, talvez o nosso bias deveria ser muito, muito menor. Nesse caso aqui em específico, como é só 0 e 1, a gente vai mover ele na direção do desvio, só que vai mover ele ponderado por algum determinado valor. Então a gente vai pegar, eu vou criar aqui, ó. Aqui vai ser o nosso cálculo do incremento do bias, tudo bem? Quanto que a gente vai incrementar no bias? Vamos falar assim, ele vai ser incrementado pelo desvio. Eu já joguei o desvio aqui em cima para não dar problema, então estamos com o desvio aqui. Ele vai ser incrementado na direção do desvio, então ele vai ser incrementado 0,1. Quer dizer, ele vai ser incrementado em menos uma unidade, então quer dizer que a gente vai subtrair alguma coisa do bias. Só que eu não posso subtrair um, ou tem que ponderar isso, tem que ser proporcional ao desvio. E aí entra com um parâmetro chamado de taxa de aprendizagem. A taxa de aprendizagem é uma ponderação, uma constante que você multiplica esse desvio para você não fazer desvios muito grandes, porque desvios muito grandes podem não ser muito bons também. É, se a gente lembrar de métodos numéricos, né, quando a gente quer convergir um método, normalmente a gente usa desvios H, por exemplo, num método de integração numérica ou no método de resolver equações diferenciais. A gente usa um H bem pequenininho para ele ir na direção do resultado. A gente não quer tentar exagerar. Se a gente usar valores maiores, pode ser que a gente convirja mais rápido, mas pode cair num lugar ali que os desvios são tão grandes, vamos supor que a gente quer chegar que o bias ideal aqui é menos 0,5. Só que a gente move ele de 1 em 1. A gente nunca vai chegar em menos 0,5. Então a gente vai com uma taxa de aprendizagem pequena, aos poucos indo na direção daquele bias ideal. E eu coloquei aqui uma taxa de aprendizagem, a princípio, de 0,1, certo? Então o nosso incremento do nosso bias agora é o desvio vezes a taxa de aprendizagem. A gente vai somar isso aqui nesse bias aqui, ou subtrair, já que ele é negativo, né? Só que como se eu somasse direto aqui e ia fazer uma referência circular, eu não posso fazer isso porque, ó, vira uma referência circular, não dá certo. Eu só coloquei numa célulazinha aqui do lado que o nosso novo bias vai ser o bias anterior mais esse nosso desvio aqui, certo? Então é 0,5, 0,5 menos 0,5 menos 0,1 vai dar menos 0,49.
E agora, isso aqui vai ser o nosso novo peso. Notem que... Espera aí que eu estou no errado, né? Estou no certo? O R não era para estar mudando. Por que que o R está mudando? Ah, tá. É que eu fiz coisa errada aqui também. Só um minutinho que eu estava alterando para... Pronto. É que eu estava alterando para mudar umas coisas aqui. Não, tudo bem, eu já explico esses outros aqui, tudo bem? Por hora, só esse aqui que importa. Podem ver, todos são iguais, eu não estou mudando nada, tá? Por hora, só esse que importa. Então, esse aqui é o nosso novo bias. Eu vou dar um Ctrl C, eu vou dar um Ctrl V para colar só o valor, e esse aqui é o nosso novo bias. Quando eu coloquei esse nosso novo bias, olha que legal. O nosso erro aqui sumiu. O nosso erro, a gente tinha um desvio positivo, a gente parou de ter esse desvio positivo. Ou desvio negativo, né? A gente parou de ter esse desvio negativo. A gente deslocou o bias numa direção aonde diminuiu a nossa loss. O que que a gente vai fazer agora? Arrumamos isso aqui? A gente poderia nem ter arrumado, tudo bem? Poderia nem ter arrumado. Arrumamos. O que a gente faz? Vai para o próximo. Vai para a linha 4. A linha 4, deem uma olhada. A gente só tem intensidade de sinal na variável R. Na variável G não tem nada, na variável B não tem nada, na variável I não tem nada. E mesmo assim, era para não ativar, mas ativou. Então existe um erro aqui, existe um desvio. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente sabe que o R, que a variável R, a única ativa, e a variável bias e o peso bias são os dois, as duas variáveis que estão influenciando em esse neurônio ser ativado. Ele não podia ser ativado, ó. A ideia é, ele não deve ser ativado, mas ele está ativando. E o que que a gente pode fazer para ele não ativar? Bom, a gente pode diminuir o R, diminuir o peso do R, por exemplo, se eu colocar aqui 0,1. Ativou? Quase não ativou. Se eu colocar 0, por exemplo, ó, não ativou mais, certo? Se eu diminuir o R, ele não vai ativar mais. Ou se eu diminuir mais ainda o bias, vou voltar para o valor que estava aqui, menos 5, não ativou mais, certo? Então, tanto o valor do peso de R quanto o valor de peso do bias, eles estão influenciando. Então, a gente vai mover o valor do peso, a gente não vai colocar um peso aleatório igual eu coloquei aqui agora. Vocês viram, quando eu coloquei menos 5 aqui, ó, por um lado, eu resolvi o problema desse. Mas eu voltei para 50% de perda, porque ó, as outras coisas começaram a dar erro também. Então a gente vai fazer o quê? Com um incremento pequeno, a gente vai mover tanto o peso do R quanto o valor do bias para valores que vão estar mais próximo de dar certo aqui, mas pode não dar certo. E qual que é esse valor? O bias eu já falei como a gente vai calcular, é a mesma coisa. É o valor do desvio, ele vai na direção do desvio, ponderado pela taxa de aprendizagem. O valor do peso ele é um pouquinho diferente, porque ele depende do próprio peso. Se o peso for zero, depende do próprio peso, desculpa, ele depende do valor da entrada. O bias não, o bias ele é fixo, né? Mas aqui ele tem que depender do valor da entrada, porque isso aqui, ó, esses aqui, a gente não pode mudar nada. Eles não estão, bom, eles não estão nem participando. Por que que a gente vai mudar esses pesos aqui se eles não estão nem participando? Só o R que está participando. Então o que a gente faz? A gente vai falar a mesma coisa. O incremento que a gente vai dar para ele vai ser na direção do desvio, então y, predito, y menos y predito, que está aqui, vezes a taxa de aprendizagem, que está aqui também, vezes o próprio valor do peso, então ou do peso da variável. Então, se a variável ela dá um sinal muito alto, quer dizer que a gente vai ter que mudar ela muito mais. Se ela dá um sinal meio baixo, a gente vai mudar ela muito menos. Então, a gente vai colocar isso aqui, né? Já está programado, mas vou programar aqui de novo para vocês verem. Então, vou colocar aqui que o nosso incremento do R, o incremento de R, ele vai ser o nosso desvio, certo? Vezes a taxa de aprendizagem, learning rate. Se eu colocar aqui, ó, vai dar 0,1. Mas ainda assim, vezes o próprio peso, o próprio valor do neurônio, que no caso aqui é 0,1. Então a gente vai incrementar o nosso valor por esse valor aqui. E a gente vai fazer isso diversas e diversas e diversas e diversas vezes. Então, na próxima aula, a gente vai partir para o treinamento bruto
dessa rede neural.